Boa tarde, pessoal. O meu nome é Laís Raulino e hoje nós vamos estar falando sobre como a gente pode usar a química quântica para auxiliar no estudo das teorias da química orgânica para estudantes da graduação, né? Bom, então o artigo utilizado em questão é chamado A Química Quântica na Compreensão de Teorias de Química Orgânica. Ele foi recebido em 18 de 11 de 2009, foi aceito no dia 15 de 1 de 2010 e publicado na web no dia 23 do mês 4 do ano de 2010. E ele vai falar então sobre como que a gente pode usar a química quântica juntamente com a química computacional para poder aprofundar sobre os conhecimentos, né, e poder ter uma melhor compreensão da química teórica vista na química orgânica. Bom, então a gente vai falar sobre os possíveis temas que podem ser analisados, né, dentro da química orgânica. Vamos falar um pouquinho sobre a química computacional, os softwares, métodos, limitações dos métodos, as aplicações, então, e as considerações finais. Bom, então os possíveis temas que podem ser analisados dentro da química orgânica seriam sobre ligação covalente, teoria do orbital molecular, hibridização e comprimento de ligação, cargas atômicas e momento dipolo. Lembrando que podem ser analisados outras teorias também envolvidas na química orgânica, porém, para essa apresentação nós vamos comentar apenas essas. Bom, então como que isso tudo vai acontecer? Isso vai acontecer usando os cálculos da química quântica para estudar a química orgânica. E isso vai ser feito através da química computacional, que vai trazer então resultados confiáveis a partir de práticas teóricas e também das práticas experimentais. Bom, então a gente sabe que a química computacional ela vai utilizar então da química teórica incorporadas em programas de computador e a gente vai poder então calcular as estruturas e propriedades de moléculas e sólidos. E também podemos ter então a informação, né, dos nossos resultados experimentais e também, dependendo da forma que for usada, a gente pode prever ainda fenômenos químicos que não foram observados inicialmente também. Bom, então o nosso artigo ele traz como possibilidade a utilização desses dois softwares, o Gaussian 03W e o Gauss-View 3.0. O Gaussian 03W ele vai trazer a possibilidade de análise das propriedades, ou seja, a gente vai poder analisar energias, as estruturas e frequências vibracionais das nossas moléculas em questão. O Gauss-View 3.0 ele é uma interface gráfica, é onde vai ser realizado os cálculos, é onde nós vamos poder visualizar as moléculas e os sistemas reativos e também podemos obter alguns resultados gráficos. Esses dois aplicativos eles são usados e são indicados para ser usados simultaneamente, ou seja, eles são feitos basicamente para complementar um ao outro. Então, eles vão ser usados ao mesmo tempo. E o Gaussian 03 ele vai trazer basicamente a visualização e o Gauss-View 3.0 vai trazer então basicamente os cálculos das estruturas eletrônicas. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de como a gente veria na tela do nosso computador, né? Aqui em cima nós temos a interface do Gauss-View 3.0 e aqui abaixo a interface do Gaussian 03W. Então, é basicamente como acontece, né? A gente vai usar as duas interfaces ao mesmo tempo, porque os dois softwares se complementam. E aí, no Gauss-View 3.0, nós vamos montar a nossa molécula e ele vai aparecer automaticamente na interface do Gaussian também. Então, aqui a gente tem um exemplo de como isso poderia acontecer, né?
ali manuseando o software, poderia escolher então ali os fragmentos para poder montar a molécula e depois personalizaria a molécula, né, conforme as opções e as possibilidades do Gauss View 3.0, e logo após ele aparece na interface do Gaussian. Como que essas moléculas poderiam aparecer, né? Poderiam aparecer como nessa foto, mostrando então, né, indicando os diferentes átomos presentes na molécula, também mostrando, né, a geometria da molécula e as ligações químicas envolvidas entre os átomos. Outra opção também que apresenta nos nossos softwares é a visualização dos orbitais moleculares. Outra opção que a gente pode ter de análise através dos nossos softwares é a visualização de análises espectrais. E os mais interessantes que nós podemos ver aqui, né, são o espectro do infravermelho e o espectro do Raman também, que são as duas análises espectrais, né, mais vistas na graduação. Então, como que isso vai acontecer, né? Eles vão acontecer através de métodos, e esses métodos podem ser o AB initio, métodos semi-empíricos, podem ser usados também a teoria do funcional da densidade, também podem ser usados funcionais híbridos de densidade. Bom, então falando um pouco melhor sobre o AB initio e o semi-empírico. O AB initio ele vai utilizar, então, para resolver a equação de Schrödinger, operadores hamiltonianos corretos, né? E não vai usar dados experimentais que não sejam as constantes físicas fundamentais, como, por exemplo, a constante de Planck, a carga elétrica do elétron. E ele vai consistir, então, nessa resolução da equação, através de um determinado conjunto de métodos de funções de base. Já o método semi-empírico, ele utiliza um operador hamiltoniano simplificado e, além disso, ele utiliza de parâmetros ajustados de dados experimentais ou vindo ainda de resultados de cálculo do AB initio. E também faz mais algumas considerações simplificadas, né? Então, ele traz os cálculos, porém, de forma simplificada. Ele pode fazer cálculos também, então, para moléculas grandes, né? E também fornecer parâmetros eletrônicos, como também acontece no método AB initio, porém não pode ser usado em moléculas muito grandes. Falando nisso, vamos falar então sobre as limitações. Então, para o método AB initio, ele é limitado para moléculas grandes, então ele é limitado para aplicações de sistemas como enzimas e catalisadores. Porque a equação de Schrödinger para átomos não hidrogenoides se torna limitado, então, não apresentando uma solução exata, né? Apenas pode-se fazer aproximações através do computador. Já as limitações envolvendo o método semi-empírico, ele se torna basicamente pela qualidade dos métodos semi-empíricos, ou seja, dos experimentos, né, das aproximações teóricas que lhe deram origem e também da qualidade da informação usada para sua parametrização. E outro limitante desse método também é justamente por ser um método simplificado, ele não realiza todos os cálculos possíveis. Bom, então agora vamos ver alguns exemplos de como as teorias podem ser vistas através da química computacional usando a química quântica, aplicada nas teorias da química orgânica. Bom, então para o estudo da ligação covalente, aqui nós temos um gráfico que foi feito para o estudo da distância de ligação entre os átomos de hidrogênio na molécula de H2. Então, aqui nós podemos ver que foram feitos métodos semi-empíricos, AB initio e também de densidade híbrida.
E a gente pode ver que a gente tem o mesmo resultado em termos da distância internuclear. Ou seja, a distância internuclear é o comprimento da ligação e obteve-se os mesmos resultados em todos os métodos utilizados. Sendo então possível realmente utilizar esses métodos para fazer essa análise, né, nos comprimentos de ligações envolvendo as teorias da ligação covalente. A diferença que a gente vê no nosso gráfico é justamente sobre a energia. E isso se explica por causa da diferença dos métodos, né? Aqui em cima nós temos o método semi-empírico, então ele tem uma diferença bem grande, né, em relação aos métodos mais teóricos. Isso é devido às simplificações usadas no método semi-empírico e às parametrizações também. A teoria do orbital molecular, ela pode ser usada então através dos softwares, né, desenhando a molécula no software e obtendo então a forma, né, de visualização da molécula, onde a gente pode analisar e observar os orbitais moleculares. Aqui no caso foi usado a molécula de ácido fluorídrico, utilizando um método semi-empírico, onde foi possível observar a densidade eletrônica dos orbitais HOMO e LUMO. E essa é uma boa aplicação, pois esse é um tema abstrato e essa é uma forma de diminuir essa abstração e facilitar o conhecimento dos estudantes. Sobre as teorias de hibridização e análise de comprimento de ligação. Nós temos na primeira tabela o comprimento da ligação entre os carbonos para as moléculas de etano, etileno e acetileno. E os comprimentos são dados em angstrom. Nós podemos analisar, né, que temos as diferenças dos resultados entre os métodos, porém a gente pode analisar que todos os métodos tornam fácil a visualização da explicação das teorias, né? Então a gente pode analisar que, por exemplo, utilizando esse primeiro método semi-empírico aqui, a gente pode ver que conforme aumenta-se a quantidade de ligações entre carbonos, o comprimento das ligações diminui, confirmando então, né, a teoria envolvida sobre o comprimento de ligações. Na tabela 2, nós temos os ângulos de ligações para as moléculas, também de etano, etileno e acetileno. Dessa vez, estão em graus. E a gente pode observar, então, conforme a quantidade de ligação envolvida entre os carbonos, a gente tem uma diferença nos ângulos das ligações, né? Aumentando esses ângulos de ligações, e isso a gente pode ver, né, confirmando também a geometria das nossas moléculas, né? Aqui com 180 graus, aqui com aproximadamente 114 e aqui aproximadamente 108 graus entre as ligações. Sobre as cargas atômicas, pode ser analisado, por exemplo, as cargas de Mulliken para a molécula de etano, onde foi analisado as cargas parciais de cada átomo envolvido na molécula. Então, a gente pode analisar, né, que é uma molécula simétrica, e a gente pode ver, então, né, que para todos os métodos, os hidrogênios obteram cargas parciais positivas e os carbonos obteram cargas parciais mais negativas, ajudando, então, né, na compreensão das densidades eletrônicas também e das cargas parciais envolvidas na molécula, podendo estudar então moléculas polares e apolares de uma forma mais didática e aprofundada, obtendo os resultados experimentais dos métodos. Outro estudo que pode ser feito também seria sobre o momento dipolo, onde, no caso, foi analisado o momento dipolo para os isômeros da molécula 1-cloropropeno. E analisando, né, os dados da nossa tabela, a gente pode ver, então, que o isômero
o isômero E, né, o isômero trans, ele obteve um momento de polo maior do que o isômero Z, o isômero cis. E aí, isso tudo pode ser explicado, né, e envolvido através das outras teorias, né, sobre a estabilidade dos isômeros cis e trans, sobre a densidade eletrônica envolvida, sobre a distribuição dessa densidade eletrônica na molécula, colaborando então para o estudo, né, dos momentos de polos e das possíveis teorias correlacionadas em um único estudo de uma mesma molécula. Bom, então as nossas considerações finais é que a química quântica ela tem sim uma grande relevância na aprendizagem da química como um todo e pode ser usada para fundar o estudo, né, na formação dos discentes, né, em formação acadêmica. Essa também é uma forma que se demonstrou atrativa, né, para os alunos poderem correlacionar as diversas áreas, as diversas teorias da química. A gente viu então que os cálculos teóricos eles podem sim auxiliar na interpretação dos resultados experimentais e na compreensão das teorias da química orgânica. E o estudante, assim, ele pode ter uma visão mais crítica das aplicações e das limitações atuais da química teórica no estudo de sistemas químicos complexos, conforme for feito seus estudos. E a gente pode extrapolar ainda as funcionalidades, né, da química quântica juntamente com a química computacional, né, através dessa implementação para a compreensão de assuntos mais variados, né, e de outros ramos da química, como a química orgânica que foi vista, né, e também química inorgânica, analítica e físico-química.